Santos pode estar trazendo um novo camisa 10 e um pacotão de reforços agora com o fim do Transferban. Diniz já pediu o jogador e é o que você vai conferir aqui no vídeo do História Santista, no nosso piloto de Mercado Santástico. Tá pronto? Então bora lá! Fala galera do História Santista, eu sou o Rafael Falino. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre os possíveis reforços do Santos. Lembrar vocês que tudo isso é só uma especulação e opinião minha e do Arthur. Não é nada concreto. Só tem um dessa lista que foi especulado no Santos porque o Diniz falou e pediu, né? E eu vou trazer os detalhes e tudo mais. Não é ele que vai voltar dos mortos e voltar a jogar pra gente, Valendo de Freitas. E eu vou falar os nomes aqui pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar, ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. E acompanhar o portal Santos News, porque eu fiz uma matéria lá, eu e o Arthur somos colunistas lá. E a gente tá fazendo matérias e sempre as matérias são publicadas lá, fazendo divulgação pro vídeo, a gente faz esse link e tudo mais. E bom, acompanhem por lá. Antes de começar a lista aqui pra vocês, eu vou falar como eu elenquei os jogadores. Não tem uma ordem de preferência, só tem alguns tópicos que eu vou seguir, vou falando e tal, e eu vou falar agora pra vocês. Os tópicos são idade, nacionalidade, posição, clubes em que passou, situação no mercado, valor e o porquê da contratação. O primeiro nome dessa lista é Jean Lucas. Meio campo / volante, 22 anos, brasileiro, clubes que passou: Flamengo, Santos, Lyon e atualmente ele está no Brest. Situação no mercado: emprestado ao Brest pelo Lyon até o fim da atual temporada. Seu valor: 4,5 milhões de euros. E o porquê da contratação? Bom, vou falar um pouquinho sobre o porquê da contratação do Jean Lucas, né? Segundo o jornalista Ademir Quintino, o Jean Lucas teria interesse de voltar para o Brasil, especificamente ao Santos, onde teve sua melhor fase em 2019, porque ele não se adaptou muito bem ao futebol europeu, não vem em grande fase, não vem sendo utilizado como gostaria, o Brest não utiliza muito ele, e no Lyon ele não tem espaço. O Lyon já falou que ele não teria vaga no time atual, e ele pensaria para retomar confiança, retomar um bom futebol, voltar ao Santos, onde foi que ele começou a deslanchar um pouco na sua carreira e aparecer para os times europeus. O próximo nome é do lateral Jorge. – 25 anos, brasileiro, lateral esquerdo, passou por Flamengo, Porto, Mônaco, Santos e Basel, emprestado ao Basel pelo Mônaco até o fim da temporada, valor de 3,2 milhões de euros. E o porquê da contratação? Aí você vai falar: Rafael, o Jorge ele tá machucado, não sei o que, não sei o que lá. Bom, o Jorge na teoria, né, sabemos como é que é o corpo humano e tudo mais, ele se recupera da lesão em junho e o seu contrato expira em julho, quando acaba, na verdade, antes, né, que essa temporada vai acabar antes, enfim, onde ele se adaptou muito, não teve bons jogos, e o Caio Henrique tá jogando muito pelo mesmo lugar dele e ele fez uma temporada excepcional pelo Santos em 2019. Então eu tive a brilhante ideia de colocar ele na lista, porque seria mais uma opção para lateral esquerda. O Diniz já falou que quer ter um jogador por lá que saiba fazer a posição, que seja um pouquinho mais experiente, que chegue para brigar com o Felipe Jonathan, porque às vezes quando você tem uma disputa saudável no elenco é muito bom, porque quem ganha é o clube. Então chega de enrolação, vamos pro próximo nome que tem mais um na lista. O próximo nome é de Fernandinho. 36 anos, brasileiro, volante / zagueiro, passou por Atlético Paranaense, Shakhtar Donetsk e Manchester City. Situação atual, ele está chegando no fim do contrato dele, valor de mercado 2,5 milhões de euros. E o porquê da contratação?
O porquê da contratação de Fernandinho? Aí vem aqueles lá que vem falar, não, porque o Fernandinho, ele é torcedor do Santos desde criança. Não se sabe isso, não se sabe, não se tem certeza disso. O Fernandinho tem um carinho enorme pelo Atlético Paranaense, que foi onde ele despontou, então, na minha opinião, óbvio que ele iria voltar para o Atlético Paranaense se ele fosse voltar para o Brasil, mas se ele voltasse para o Santos não ia ser nada ruim. Ele já fez muitas boas partidas como zagueiro, seria uma ótima opção para a zaga também. E ele é um bom volante, ele tem a ideia do Guardiola de sair com calma. Ele é um ótimo marcador, ele anulou o Neymar no jogo da Champions League entre Paris Saint-Germain e Manchester City. O que dificulta a negociação é muito ele vir para o Santos, né? Porque ele é muito caro, o salário dele é imenso. E outra que ele foi campeão da Premier League, tem chance de ser campeão da Champions League, então fica meio complicado ele vir para o Santos, mas vamos para a próxima ideia de nome. Próximo nome da nossa lista é o menino Miguel, do Fluminense. Ele tem 18 anos, brasileiro, meio campo, só jogou no Fluminense, veio da base do Fluminense, está tentando a rescisão, é a sua situação de mercado, tem um valor de 3 milhões de euros. E o porquê da contratação? O Miguel já trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense, inclusive, se não me engano, foi o Fernando Diniz que subiu ele pro profissional. Então tem toda essa relação de técnico e jogador, e eu vi hoje que o pedido dele para rescisão contratual com o Fluminense foi negado. E isso talvez dificultaria bastante a situação do Santos, porque o Santos pegaria ele sem contrato, então ficaria muito mais fácil. O Santos aguarda pacientemente essa decisão. Essa é a contratação que eu tinha falado que tinha sido especulada. O Miguel tem chances sim, reais, de vir para o Santos, porém depende desse problema que ele tem na justiça, né? Vamos esperar as cenas do próximo capítulo dessa novela e bora para mais um nome. O próximo nome da nossa lista aqui é o Andrei, do Vasco. Tem 23 anos, é brasileiro, meia central e meia ofensivo, só passou pelo Vasco da Gama e joga atualmente no Vasco da Gama. Tem contrato até dezembro de 2021, vale 1,8 milhões de euros. E o porquê da contratação? Bom, o Andrei é um interesse antigo do Santos, né? Desde o Cuca já tinha interesse nele, porém na época o Santos ainda sofria com o transfer ban. Areola também pediu a contratação dele, porque é um cara que chama atenção. O Andrei tem muita qualidade e ele poderia dar uma força nesse meio campo. O Andrei seria muito bem-vindo, bate muito bem na bola, se destaca no elenco do Vasco e, na minha opinião, ele não é um jogador para jogar Série B. Então, um empréstimo para o Santos seria uma boa opção. E caso o contrato dele acabe mesmo, né, se o Santos chegar ali na maciota, rescinde aí, por favor. Então aí ele vem pro Santos aí e tem chance sim de ser titular, ou reserva, né, depende do Pirani, como é que a fase dele continuar. Mas acho que ele luta ali pra jogar e seria uma ótima opção. Olha, esse é mais um sonho meu, que eu sei que não vai acontecer, porque ele é muito caro, mas é o atacante Gilberto. Gilberto tem 31 anos, nacionalidade Brasil! Brasil! Olha, o Santos vai estar lascado com essa contratação. O Brasil tá lascado! Posição centroavante, clubes em que passou Santa Cruz, Veracruz, Internacional, Sport, Portuguesa, Toronto dos Estados Unidos, Vasco da Gama, Chicago Fire, também dos Estados Unidos, São Paulo, Yeni Malatyaspor, da Turquia. Situação no mercado, o contrato acaba em dezembro, valor 900 mil euros. E o porquê da contratação? Bom, daí vocês perguntam, nossa, mas tem Caio Jorge e tem Marcos Leonardo. Não se sabe se o Caio Jorge vai sair agora ou no final do seu contrato, ou o que vai acontecer no final da temporada. Porém, o Gilberto é um cara que vai ficar sem contrato, mano. E tipo, ele já revelou que tem preferências, né? Ele gostaria de jogar no Flamengo, já falou que gostaria de jogar no Corinthians também. Porém, caso nenhum desses clubes possa pagar e não ter interesse, por que não vir no Santos? Ele seria titular absoluto na ausência do Caio Jorge. O Marcos Leonardo ainda precisa amadurecer, seria um cara que passaria a experiência para ele, passaria uma experiência pro Bruno Marques também, quem sabe dar uma rodagem maior pro Bruno Marques. Eu acho que ele seria uma ótima opção. Ele joga um tempo aqui no Brasil, tem muita experiência de outros países
E, mano, seria maravilhoso. Além de ser uma referência técnica, é um líder dentro de campo. O penúltimo nome dessa lista é Francisco Ortega. Lateral de 22 anos, argentino, lateral esquerdo, só passou no Vélez Sarsfield, fez a base lá e tudo mais. Contrato acaba em junho, tem um valor de mercado de 4 milhões de euros. E o porquê da contratação? Lateral jovem, argentino, é o que a gente quer. Muito novo, 22 anos, tem um monte de gente querendo, o Internacional tá de olho, Flamengo, time de fora. E o contrato dele tá acabando. Eu acho que seria muito bom se o Santos conseguisse pegar esse lateral. Como eu já disse, as transferências aqui, nenhuma delas é confirmada, não tem nenhum rumor, a gente só tá especulando e criando essa fanfic. E o Francisco Ortega seria ótimo, eu acho que ele pegaria a vaga do Felipe Jonathan. Se você não conhece o futebol dele, ele tá na Libertadores no mesmo grupo que o Flamengo e é um cara que joga muito, lateral argentino raçudo, clima de Libertadores. E olha, se o Santos conseguisse essa contratação, se efetivasse esse interesse, ia ser sensacional, porque esse agrega muito na parte lateral do campo. Agora vamos para o nosso último nome, que esse é o que eu deixei para o final, obviamente, né? Não poderia faltar esse. É nada mais, nada menos que ele, Felipe Anderson. 28 anos, brasileiro, meia esquerda, meia direita e meia central. Passou por Santos, Lazio, West Ham e Porto. Seu empréstimo com o Porto se encerra ao fim da temporada na Europa e o West Ham, que detém seus direitos, não pretende utilizar o atleta. Tem um valor de 15 milhões de euros e o porquê da contratação. O porquê da contratação do Felipe Anderson. Ele não tem espaço no West Ham, o West Ham inclusive está fazendo uma temporada sensacional na Premier League. O Porto não vai renovar com ele, não gostou muito do futebol dele. Então, para onde você iria para retomar sua confiança? Para o clube onde você foi criado. E eu acho que com a saída do Soteldo, a 10 está aí. Eu acho que o Felipe Anderson seria esse cara para pegar a 10, para meter a mala, para chamar a responsa nesse momento difícil. Se ele fizesse isso, eu acho que ele ia crescer muito a moral dele com a torcida, e ele é um cara que agrega. Ele em 2019, se não me engano, fez uma temporada excelente pelo West Ham, jogou muito, até hoje eu não entendi o porquê que o West Ham quis emprestar ele. Ele foi muito bem e eu acho que ele ainda tem espaço na Europa, porém, se nenhum time fizesse uma proposta e o Santos tiver a ideia de pedir um empréstimo, porra, eu aceitaria demais, É óbvio que ele ocuparia o espaço de um menino da base, porém nesse momento acho que seria uma boa, uma experiência europeia, um cara que já jogou no Santos em outra época, para trazer uma visão diferente para esses meninos. E outra, gente, muitos jogadores muito experientes que podem agregar os meninos da base, não vão tirar o espaço. Muitos não têm condição de jogar a temporada inteira, então tem que se pensar nisso. Lembrando que, mais uma vez, essa não é uma lista oficial de reforços do Santos. Isso são apenas especulações que eu e o Arpogum a gente criou aqui. O único que realmente teve o interesse foi o Miguel e o Andrei, que já existe. Porém, não é nada concreto que eles vão ser contratados, efetivados pelo Santos. Isso é apenas a nossa especulação. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a gente no TikTok, onde a gente tá bombando, no Instagram, que a gente também tá bombando, graças a Deus, e no Twitter, certo? Então é isso, galera. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.